Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Fernando Borges, sou responsável pelo jurídico da Abracam, membro do comitê assessor da presidência executiva e membro da comissão de ética também. Com uma enorme satisfação que daremos início agora ao webinar para tratar da regulamentação da Lei 14.286, o marco legal do mercado cambial. Com a presença aqui dos senhores Ricardo Franco Moura e Eduardo Nogueira, do DEREG. Ricardo Franco Moura é chefe do departamento e Eduardo Nogueira, assessor sênior do departamento também. Gostaria, em nome da nossa presidente executiva, Kelly Massaro, dos membros do Conselho de Administração e dos nossos associados, agradecer ao Banco Central, que sempre nos dá muita atenção e corrobora e nos ajuda no entendimento das questões práticas do mercado. Só fazendo alguns esclarecimentos sobre a condução do webinar. Como a gente ainda está na fase de regulamentação, hoje trataremos aqui das questões em linhas gerais, né, as diretrizes maiores, e não abordaremos os casos concretos, casos práticos, porque a gente ainda está na fase de regulamentação dessa lei. Mas, durante o webinar, vocês podem encaminhar questões, perguntas pelo nosso chat, que ao final direcionaremos aos senhores. Eu acredito que seja isso. Ricardo, a palavra é sua, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer a Abracam, na pessoa da presidente, da senhora Kelly Massaro, pelo convite. E, assim, é uma excelente oportunidade da gente poder esclarecer um pouco sobre a lei cambial. Eu queria começar contando que esse projeto, essa lei que foi encaminhada ao Congresso em 2019 pelo Poder Executivo, é um projeto muito antigo. Na verdade, a lei, como ela está hoje, ela começou a ser gestada no Banco Central em 2016, antes até da minha chegada no Departamento de Regulação Cambial, e foi muito discutida dentro do Banco Central, dentro do governo, com toda a sociedade civil. E, na verdade, é até curioso, a gente estava conversando um pouco antes da lei ser sancionada, lá em 30 de dezembro, quando que começou esse projeto. Então, assim, oficialmente, ele começou a ser escrito, essa lei nessa versão em 2016, quando algumas pessoas lembraram de algumas discussões sobre reformulação de lei cambial lá em 2010, e aí algumas outras pessoas lembraram não, que esse assunto já tinha sido discutido em 2000, e aí algumas outras pessoas lembraram, não, lá em meados da década de 90, a gente já estava discutindo um novo formato para a Lei 4131, então a lei começou a ser escrita realmente, a proposta em 2016, mas, na verdade, é uma ideia muito antiga dentro do Banco Central, dentro do governo em geral, de se ter uma nova lei de câmbio, né? E o que essa lei faz, na verdade? Essa lei tem três grandes objetivos, né? Que é consolidar o nosso arcabouço legal de câmbio, simplificar e modernizar. Eu costumo dizer que, se não fosse por nada, só o fato de consolidar todo o regramento sobre câmbio e capitais internacionais em um só lugar já seria um ganho, já seria um benefício para a sociedade, né? A gente está juntando aí 40 instrumentos, 40 normas diferentes, colocando tudo em um único instrumento. E, basicamente, nós estamos pegando leis que eram normas, que eram muito detalhistas, e estamos transformando numa lei que ela é mais principiológica, ela retira os detalhes operacionais. A gente tem no Brasil uma certa tradição, tinha principalmente, de fazer leis muito detalhistas, né? E o que acontecia? Você engessava muito, mudava o cenário, mudava o ambiente econômico, mudava o momento econômico e você tinha leis muito detalhistas. Então, nós estamos criando uma lei um pouco mais de princípios e regras gerais,
e retirando os detalhes e deixando os detalhes para serem tratados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central. Então, nesse sentido, a lei ela não inova muito. A lei ela abre espaço para a inovação, o que é um pouco diferente. E principalmente, a lei não é uma desregulação do mercado. Muito pelo contrário, a gente continua não abrindo mão de identificação de partes envolvidas, de registro das operações no Banco Central, tendo em mente sempre o quê? Sempre os princípios de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, naqueles princípios de know your client, tendo em vista os princípios de monitoramento do mercado. O Brasil tem isso sempre quando a gente participa de discussões internacionais, as pessoas ficam surpresas com a capacidade do Brasil tem de monitorar o mercado. Né? Nós temos uma capacidade de... A nossa supervisão ela tem muitas informações que ela recebe, às vezes, em bases diárias. Né? E isso assim, é absolutamente surpreendente para a maioria dos estrangeiros. Então, a gente não quer abrir mão da nossa capacidade de mercado e a gente não quer abrir mão da nossa capacidade de produzir estatística. É lógico que a gente quer fazer algumas simplificações, tá? Mas assim, não é uma desregulação. Né? O objetivo final, no final das contas, é aumentar a concorrência, é aumentar o acesso do pequeno participante ao mercado de câmbio, seja o pequeno exportador, pequeno importador, pessoas que querem fazer remittances, ou seja, a gente quer ter uma legislação de câmbio que seja compatível com uma economia inserida no mundo globalizado, né? Ou seja, aquela economia em que você tem um setor exportador, importador dinâmico, com grandes players, com pequenos players. Você tem, sei lá, estrangeiros morando no Brasil, brasileiros morando no exterior, gente que precisa mandar dinheiro para fora, gente que precisa receber dinheiro de fora. Uma economia realmente inserida no mundo globalizado. Então, esse que é o objetivo da lei. Bom, dito isto, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eduardo é uma das pessoas que coordenou esse processo, que conhece no detalhe, escreveu o projeto que foi encaminhado ao Congresso, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, recebeu alguns aperfeiçoamentos na Câmara dos Deputados, e depois foi para o Senado, foi aprovado no Senado como veio da Câmara dos Deputados. Mas o Eduardo, então, é uma das pessoas que realmente pegou ali papel e lápis e desenhou e concebeu o projeto de lei. Tá bom? Então, vou passar a palavra para ele e vai falar um pouquinho aí, talvez não só da lei, mas um pouco dos planos para o futuro. Obrigado a todos aí. Agradeço. Bom dia. Obrigado. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela, né? Deixa eu ver. Está aparecendo? Sim, estamos aí. Compartilhou? Sim. Ah, tá. Obrigado. Bom, então, tá. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar sobre esse marco legal, sobre como está sendo imaginado o conjunto de normas voltado a regulamentar a nova lei. Só para a gente contextualizar, todo o conjunto de dispositivos legais em vigor sobre as operações cambiais e sobre os capitais internacionais que assim, está sendo revogado, né, no fim do ano, quando a nova lei entrar em vigor, teve uma razão para existir. Né? Esse conjunto de dispositivos esparsos, ele foi montado em períodos, né, períodos de grandes restrições do balanço de pagamentos, né, que o Brasil vivenciou durante a maior parte do século passado. Embora, assim, o primeiro, né, desses dispositivos legais ainda em vigor tenha sido editado em 1920, a estruturação do marco legal atual ela foi realizada essencialmente entre as décadas de 30 e 70. Né? Esse conjunto, né, de mais de 40 dispositivos legais, ele foi importante no enfrentamento dos desafios do setor externo existentes naqueles períodos. Bom, e aí, com a superação das vulnerabilidades externas, né, que o Brasil tinha, particularmente a partir da manutenção de um nível adequado de reservas internacionais, algo que fica evidenciado assim a partir de 2005, né? Esse mesmo conjunto de dispositivos que foi bastante útil no passado
ele começou, ele mesmo, assim, a ser um dificultador, né? A dificultar ou mesmo impedir a realização de negócios lícitos por cidadãos e empresas e gerar insegurança jurídica. Então, a superação dessas limitações com o ajuste da legislação brasileira ao padrão de economias, né, com nível de desenvolvimento similar, ela começou em 2006, com a Lei 11.371, que permitiu aos exportadores brasileiros receberem no exterior as receitas das suas vendas. Até 2006, os exportadores eles eram obrigados a receber a totalidade das suas exportações, a receber e ingressar, né, essas receitas. A dispensa da exigência do ingresso de receita de exportação foi inicialmente limitada a 30%, né, dessa receita de exportação. E, a partir de 2008, aí sim, a totalidade dessa receita de exportação passou a poder ser recebida e mantida no exterior, né, na conta do próprio exportador e por prazo indeterminado. Aquela foi uma mudança significativa do ponto de vista legal. A questão é que, nos anos seguintes, né, a modernização e a simplificação vieram essencialmente ações do nível infralegal, como a recente norma de inovações no mercado de câmbio, né? Agora, com a nova lei, o que a gente enxerga é que vai haver um conjunto de avanços concretos do ponto de vista legal em relação aos temas câmbio capitais internacionais, né? E aí eu gostaria de passar para o próximo slide. Que ele apresenta as principais características dessa nova lei, né? Em primeiro lugar, eu acho que vale comentar que, com a nova lei, será possível a aprovação de uma regulamentação de caráter principiológico, né? Então, a ideia, e aí a gente pode reduzir comandos prescritivos que possuem elevado detalhamento, né, e que geram um excesso de requisitos, fazendo com que tanto os cidadãos quanto as empresas percam tempo e recursos para realizar ou receber pagamentos ou transferências. Na parte de capitais internacionais, a nova lei dispõe claramente que o Banco Central detém a competência para regular o assunto. Já em relação ao mercado de câmbio, o artigo 2º da lei define que o Conselho Monetário vai estabelecer as diretrizes para o curso das operações cambiais e que o Banco Central vai regulamentá-los, né? Essa situação é diferente de hoje, onde os principais comandos regulatórios sobre o assunto são estabelecidos pelo CMN. Um exemplo, eu acho que é a questão da coleta de informações. Hoje, para dispensar que os regulados ou o público em geral enviem determinadas informações, né, que se tornaram prescindíveis, o Banco Central ele precisa requisitar ou pedir a dispensa do Conselho Monetário. De outro lado, quando surge a necessidade urgente, né, de coleta de informações, que acabaram se tornando importantes, é também necessário o pedido ao Conselho, né? Com a nova lei, o Banco Central vai poder claramente escolher o meio, o prazo e a granularidade para o recebimento dessas informações, né? Ou seja, as informações que ele precisa para cumprir suas atribuições, né, sobre o assunto, né? Inclusive, envolvendo a supervisão, né, comportamento do mercado, né, e o combate a crimes financeiros, né, e também para fins estatísticos, né. Uma outra característica que a lei traz é de ampla liberdade para a contratação de câmbio, né, com vista à redução de custos, né, para os cidadãos e empresas. A lei equipara o tratamento das operações de câmbio às demais operações do sistema financeiro, né? Ela permite que a regulamentação possa estabelecer que a formalização das operações cambiais possa ocorrer de forma livre, né, pelas partes. E aí, cabendo ao Banco Central apenas definir quais informações e as condições que devem ser apresentadas e acordadas com o cliente e quais informações que devem ser enviadas para o Banco Central. Uma característica da nova lei é de estabelecer requerimentos proporcionais aos riscos do negócio, né? Considerando o valor, a finalidade, os países envolvidos, né, e a forma de entrega da moeda. Eu acho que vale mencionar que, com a nova lei, o Banco Central vai continuar a exigir dos regulados a informação de quem está enviando quanto para quem, independentemente do valor da operação. Essas informações que são importantes, inclusive no combate a crimes financeiros, elas têm como uma das fontes principais, né,
as operações de câmbio. E um avanço nesse sentido é a questão documental. Hoje, a regulamentação obriga a apresentação da documentação acessória para todas as operações de valor maior a $3.000, né? E a proposta de regulamentação para essa questão documental é que a instituição passe a seguir critérios próprios para requisitar ou para dispensar essa documentação acessória. E aí, sim, considerando a avaliação do cliente, as características da operação, ou seja, a gente pode imaginar o caso de um cidadão, uma empresa que mantém um relacionamento histórico com o autorizado, né, operar no mercado de câmbio, e que segue um padrão regular de remessa ou de recebimento, com valores similares ou com os mesmos pagadores e recebedores, né? Então, nessa situação, o regulado, se não se sentir confortável, a ideia é que ele vai poder dispensar, quer dizer, se ele, esse conjunto, ele fez a avaliação e ele avalia, bom, eu tenho um histórico, tenho um padrão, ele vai se sentir, ele poderá dispensar ou não a apresentação documental. E essa mudança significativa nos custos das operações de câmbio está associada a outra modificação, né, que a ideia é tornar o trâmite dessas operações cambiais mais simples. Essa outra modificação vai alterar a forma de trabalho das instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Hoje, a gente tem mais de 200 códigos para que os regulados classifiquem as operações cambiais, com base nas informações prestadas pelos clientes, independentemente do valor da operação. Essa lista é extensa, né? Tem 200 códigos e tudo, mas como a gente fala de profissionais, né, de pessoas que estão qualificadas para isso, é grande, mas é factível, né? Agora, só que a necessidade de classificação individualizada ela é uma grande geradora de fricção, né, no custo das operações de câmbio. Então, na regulamentação da nova lei, que estabelece que o cliente vai ser o responsável por classificar a finalidade do negócio, a gente pretende considerar o critério de proporcionalidade, criar duas faixas, né, para que o cliente indique a finalidade do negócio. Uma para operações de até determinado valor, né, de valor menor, né, com quantidade reduzida de códigos, algo então só de uns 6 códigos, e a outra para operações de maior valor, né, com uma estrutura semelhante à atual, mas mais racionalizada. Então, com esse novo desenho, a gente consegue iniciar conversas sobre até a estruturação de um Pix internacional, por exemplo, né, com benefícios que ele pode proporcionar para o público, né, com a agilidade, a rapidez, o barateamento, né, para realizar transferências, recebimento, transferências internacionais, né? E essa iniciativa tem 3 dimensões, né, do eventual Pix, né, internacional. A primeira é a realização, a busca de uma solução tecnológica para implementar esse Pix, seja com o uso de produtos já em produção, a Swift já tem é a Swift DPI, né, para pagamentos instantâneos, né, com o uso de conexões, esse é um caminho, né? Um outro caminho é o uso de conexões bilaterais, com conexão com plataforma, assim, entre os bancos centrais, né? E o outro é o uso de plataforma centralizada, né? Bom, esses são caminhos que a gente imagina do ponto de vista tecnológico, mas para esse trabalho estão sendo consideradas até discussões que estão sendo realizadas em grupos internacionais, né, de reguladores que o Brasil participa, como o CPMI, né, o workstream do CPMI, sobre pagamentos instantâneos, né? Uma segunda dimensão sobre essa questão que a gente pensa em relação a eventual Pix internacional é de aproximação, né, para busca de acordo, né, com o Banco Central estrangeiro ou com o regulador de outra jurisdição. E aí, finalmente, né, tem a questão da previsão legal. E aí, a nova lei, ela acaba com o impeditivo hoje que existe para dar instantaneidade. Hoje tem uma limitação para que a operação tenha que ser estacionada, né, ao longo do curso dela. Ou seja, esperando que a instituição autorizada, ou seja, o regulado, ele avalie a operação e classifique a finalidade do negócio. Com a nova lei, essa questão fica superada, né? Naturalmente, vão surgir outras questões, né, nesse processo, né? Por exemplo, a gente vai seriam estabelecidos assim, limites de valor, de finalidade, né? Bom, e aí agora a gente passando para essa parte dos objetivos, são esses de simplificar, modernizar, né, trazer segurança jurídica, né, tanto para as operações do mercado de câmbio quanto para aquelas relacionadas aos capitais brasileiros do exterior,
e aos capitais estrangeiros no Brasil, né? Bom, em relação à parte, né, desse objetivo de simplificação, que a gente vai comentar agora, né? Eu acho que vale a pena destacar o aumento da busca, né, da competitividade das empresas e produtos do Brasil. A gente tem, por exemplo, o caso de empréstimo, né, para a subsidiária brasileira. Hoje, um exportador brasileiro que recebe e mantém as receitas de exportação na sua conta lá no exterior, ele não pode emprestá-las para a sua subsidiária no exterior. O fim dessa limitação é um avanço que a nova lei vai trazer a partir de dezembro, quando ela entra em vigor. Já no caso do financiamento de exportação brasileira, uma empresa do exterior que importa bens produzidos no Brasil, hoje não pode ser financiada por instituição financeira brasileira. Então, com a nova lei, vai ser regulamentado que bancos, né, brasileiros ou outras instituições que possam prover crédito, eles possam, entre outras operações de crédito, financiar importações, financiar diretamente os importadores de mercadorias, né, tornando os exportadores brasileiros mais competitivos em relação aos seus concorrentes estrangeiros, né? Uma questão associada a essa nova possibilidade é que instituições autorizadas, observados os requisitos prudenciais, eles vão poder aplicar livremente suas disponibilidades em moeda estrangeira. Hoje, essas aplicações são bem limitadas. Elas, hoje, só podem ser feitas em títulos soberanos, são 3 situações. São títulos soberanos, seja brasileiros ou estrangeiros, né? São títulos de instituições financeiras e depósitos a prazo em instituição financeira, também lá do exterior, né? E já em relação ao investimento direto, esse segundo destaque que tem aqui no slide, em relação a essa parte da atração de investidores, né, hoje o residente no exterior encontra procedimentos que tornam assim, bastante difíceis, né, os investimentos do Brasil para aplicações de menor valor. Ou seja, a ideia é que o Banco Central adote na regulamentação requerimentos contemplando limites, né, para a prestação de informações, considerando, inclusive, o risco e a relevância. Para a gente poder ilustrar de que forma, né, essa coleta de informações pode se dar, em primeiro lugar, assim, o Banco Central não pretende abrir mão da coleta de informações sobre as transferências, ou seja, independente do valor, né, o Banco Central vai continuar a se interessar em saber assim, quem está enviando quanto para quem. Tá? Essas informações são obtidas hoje pelo envio das informações das operações de câmbio. Só que, além dessas informações sobre as operações cambiais, que são indicativos dos fluxos de valores, o Banco Central coleta as informações sobre os estoques e sobre as condições da operação de crédito, ou, digamos assim, os detalhes, né, que coleta assim, os estoques, né, esse conjunto de informações sobre a operação como um todo. Né? Então, as condições, né, os detalhes sobre esse investimento estrangeiro, né, e a partir de outra base de dados, essa coleta de informações, que é o registro de capitais estrangeiros. Esse registro mais detalhado ele é prestado pelos tomadores de crédito externo ou pelos receptores do investimento. Esse registro de capitais estrangeiros no Banco Central, que ele tem por objetivo apresentar os estoques atualizados desses capitais estrangeiros, ele é um instrumento importante para o acompanhamento dos investidores ou dos ofertantes de crédito. A questão é que esse registro, ele mesmo pode se tornar um procedimento oneroso para pequenos negócios, que às vezes faz com que eles fiquem eventualmente inviáveis. Né? Assim, e aí, por força da legislação ainda em vigor, esse registro é obrigatório, independentemente do valor das operações. Né? E mesmo no caso de empréstimos de pequeno valor, inclusive no âmbito familiar, entre pessoas físicas, quando, por exemplo, uma pessoa da família residente, outra não residente, né? Esse registro de capitais estrangeiros no Banco Central ele foi concebido no início da década de 60, né? A Lei 4131, e ele traz custos inadequados para operações de baixa relevância. Como a nova lei permite ao Banco Central regulamentar de forma ampla o assunto, diferentemente de hoje, a gente pretende regulamentar essa dispensa desse registro para situações de baixa relevância, ou seja, quando a gente conseguir captar as informações por outros meios mais eficientes. Uma ação que a gente pretende adotar
na regulamentação da nova lei, logo no início, né, vai ser o fim da prestação das informações que são exigidas dos cidadãos e empresas, né, apenas porque hoje ainda há uma obrigação legal, mas que o Banco Central não usa, né, não faz uso dessa informação, nem para a compilação de estatísticas e nem para o monitoramento do sistema financeiro, como é o caso dos contratos de arrendamento mercantil operacional, externo, no caso de aluguel e afretamento, e no caso de fornecimento de tecnologia. E aí, já em relação à parte do investimento estrangeiro em carteira, ou seja, portfólio, né, ações, títulos, a ideia é que o Banco Central acerte a obtenção desses dados com a CVM. E aí, sim, a gente possa descontinuar o registro no Banco Central desse universo, desse conjunto, desse módulo, né? O módulo que hoje é chamado de IRDE portfólio, né? Então, com essa mudança, a gente espera que possa ser viabilizadas aplicações independentes de pequenos valores, né? De pequenos investidores estrangeiros que têm interesse em aplicações de varejo, como aquelas do programa Tesouro Direto, e eles vão poder trazer os recursos e prestar informações por meio de procedimentos mais simples. Para os demais registros, ou seja, por exemplo, como crédito externo, investimento estrangeiro direto, a ideia é de dispensar o registro quando for verificada a irrelevância estatística e para fins de supervisão, né? Então, assim, se ele não é relevante nem para a estatística nem para a supervisão, então a ideia é a gente dispensar o registro nessas situações, né? Provavelmente com corte de valores, né? Ou com participar. A gente está avaliando se é em relação à participação no capital da empresa, a depender de cada caso, né? Bom, e já em relação ao objetivo de modernização, né? Que é o próximo slide, eu gostaria de passar uma informação relativa assim. A lei, a ideia da lei é tornar mais ágil a realização de negócios associados a, por exemplo, cadeias globais de valor, né? A legislação atual, que está em vigor quer dizer, a legislação atual ela vai ficar em vigor até 29, até o fim deste ano, até o dia 29 de dezembro. No dia 30 entra em vigor a nova lei, né? Então, ela exige que o pagamento relativo a amortizações, a juros, a operações de financiamento, ele só pode ser feito se o ingresso tiver sido objeto de prévio registro de capitais estrangeiros aqui no Banco Central, aquele registro que a gente está pretendendo descontinuar em algumas situações, né? Então, a gente tem como, por exemplo, um bem inicial, né, que ele é produzido no país A e que vai ser enviado vai ser, né, transferido para um país B, para ser incorporado a um produto de maior valor agregado, e aí esse produto, finalmente, ele vai vir para o Brasil, para uma empresa brasileira, que ele possa adicionar componentes locais, para que depois possa, né, exportar e passar esse bem para fora com o valor agregado adicionado, né? Hoje, a empresa brasileira que vai fazer a montagem final desse produto, ela tem restrições para pagar o financiamento daquele bem inicial produzido lá no país A, porque esse bem ele não entrou no Brasil, né? Primeiro, ele passou para o país B. Então, quando ele vier para cá, ele já teria que ter começado, iniciado o pagamento, né, da amortização desse bem e não consegue, né? Então, essa restrição ela foi adotada dentro de uma lógica existente em meados do século passado, quando o Brasil tinha graves problemas de balanço de pagamentos e precisava evitar o pagamento de amortização de um bem que não tinha entrado no Brasil, né? Só que hoje a produção de bens de maior valor agregado ela é realizada em diversos países e a legislação ainda em vigor acaba tornando mais difícil a integração de empresas brasileiras das empresas brasileiras, né, a essas cadeias de valor, né? E a nova lei elimina essa restrição e torna menos onerosa a participação das empresas brasileiras no comércio exterior. Esse é um dos objetivos da lei. Um outro avanço que a nova lei traz, fica evidenciado uma questão assim, interessante, que vai ficar evidenciado que o Banco Central também vai poder ampliar as instituições que vão poder prestar serviços ao público em relação a câmbio, né? Aí a ideia é aumentar, de fato, a concorrência para, enfim, ter o benefício para o público em geral, né? Um exemplo é o caso daqueles brasileiros que trabalham lá fora, que hoje
para esses fins de remittance, a ideia é que a gente possa trazer mais participantes para atender essas operações de menor valor, né? Um outro assunto que a nova lei traz é sobre o maior uso do real no exterior, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a correspondência financeira internacional em diversas moedas, mas com o real ela não é plena, porque, diferentemente das demais moedas, hoje não é possível o envio de ordem de pagamento em reais para o exterior a pedido de terceiros. Eu acho que um exemplo acontece no caso de uma empresa exportadora brasileira que contrata no exterior uma empresa estrangeira para expor seus produtos em uma feira fora do Brasil, por exemplo, na Argentina ou no Uruguai, e eles se acertam para que o pagamento desse serviço de exportação se dê em reais, né, dos serviços dessa exposição se dê em reais. Hoje, só é possível fazer esse pagamento em reais se esse expositor argentino tiver uma conta em reais em um banco aqui no Brasil. E a nova lei acaba com essa limitação, ampliando a aceitação da moeda brasileira no exterior. O aumento do uso do real no exterior tem ganhos para o Brasil. A gente enxerga que ele facilita esse processo de integração econômica e financeira, né, particularmente aqui na América do Sul, né, em primeiro momento. Ela auxilia a redução de custos de captação e, no caso de operações de uso em operações comerciais, ela tem a vantagem de deslocar o risco cambial desse negócio para outros países, né? Bom, e em relação à segurança jurídica, que a nova lei, ela de fato consolidou em apenas 29 artigos, mais de 440 artigos que estão hoje dispersos em mais de 40 dispositivos, né? Em alguns casos, esses dispositivos são até conflitantes. Eu vou até citar o exemplo de um comando que existe há 101 anos, né? Consta da Lei 4182, de novembro de 20. Entre outros comandos daquela lei, são estabelecidas competências para se coibir o jogo sobre o câmbio. E essa expressão jogo sobre um câmbio é um termo que traz dúvidas sobre a definição objetiva do que seria essa irregularidade, né? E talvez um dos ganhos mais importantes que a lei traz é de definir de forma clara as irregularidades que ela própria estabelece. E aí sim, trazendo segurança jurídica para o público e para os prestadores de serviços que trabalhem de forma lícita. E chegando aqui, essa parte final, essa é uma lista das principais expectativas, que de certa forma resume o que a gente comentou aqui, né? Eu vou apenas fazer um breve comentário sobre esse último item, que é o relacionado à adesão aos códigos de liberalização do CDE. Com a aprovação da nova lei e a edição da sua futura regulamentação, vai haver uma melhora significativa no cenário dessas reservas a esses códigos, né, que são 2 códigos, o Código de Liberalização dos Movimentos de Capitais e o Código de Liberalização das Operações Intangíveis. Além disso, a nova lei ela revoga restrições na legislação que impedem a adesão a esses códigos, como aqui, por exemplo, estabelece reciprocidade. Esse é um comando que a OCDE não acha adequado. Então, um exemplo que hoje existe é a previsão legal para aplicação para os bancos estrangeiros das mesmas restrições que tenham sido aplicadas a bancos brasileiros nos países que cediam esses bancos estrangeiros, né? Além disso, ainda tem um outro requisito de reciprocidade, que é o seguinte: as instituições bancárias de países que imponham restrições ao financiamento de bancos brasileiros, elas não podem comprar mais de 30% das ações de bancos nacionais, né? Bom, e aí, esse último slide, ele apresenta em linhas gerais o que a gente está planejando para 22. Né, para esse ano que a gente está. Em primeiro lugar, a gente até abril pretende encerrar, né, a preparação dos documentos de consulta pública, né, que a gente, de fato, pretende divulgar, né, colocar em consulta pública no mês de abril. Né. As datas que aqui estão, elas são indicativas. Naturalmente, pode surgir um pequeno atraso, uma pequena antecipação e tudo, mas essa, digamos assim, essa é a concepção que a gente tem para este ano. Então, a ideia é que a gente coloque em consulta pública esse conjunto
de minutas, né? Então, vai ter minutas voltadas ao mercado de câmbio, outras voltadas aos capitais internacionais, né? Sobre definição de residência. Então, é um conjunto de normas que a gente pretende colocar as minutas em abril para a consulta pública. E a ideia é que essa consulta pública fique aí algo em torno de, né, cerca de 2 meses, né? Então, em meados de abril, meados de junho, a ideia é que a gente, digamos assim, encerre a consulta pública. E aí, com base nas contribuições, né, tanto dos regulados, né, do Banco Central, quanto também do setor real da economia, ou seja, dos exportadores, dos importadores, dos receptores de investimento, daqueles que recebem crédito também, né? Então, a gente possa, com base nisso, verificar, considerá-las, né, dentro do possível, e preparar um conjunto de minutas finais para deliberação da diretoria aí em torno de agosto, de final de julho, de forma tal que possa ser encaminhado para o Conselho Monetário, porque parte das normas será editada pelo Banco Central, parte pelo Conselho. Então, a gente imagina que possa enviar para o Conselho Monetário algo em torno de agosto, e em setembro a gente possa divulgar os textos finais de forma completa, né? E aí a gente vai ter os meses, e aí vai ser aquele período de realização de testes em sistemas, né, com os regulados. Então, a ideia é que os meses de outubro, particularmente novembro e dezembro, eles sejam concentrados na parte da homologação dos sistemas. E aí, finalmente, a ideia de todo esse trabalho é que no dia 30 de dezembro a gente possa tudo entrar em vigor de forma conforme previsto, ou seja, a lei entra em vigor no dia 30 de dezembro, as normas, né, essas novas normas que vão regulamentá-la também vão entrar no dia 30 de dezembro, e os sistemas estariam preparados, os sistemas que a gente entende como que serão possíveis de serem ajustados, né, no ano de 22, eles também estejam preparados para a entrada em produção também no dia 30 de dezembro. Tá? E aí, com isso, pessoal, eu acho que eu vou encerrando aqui a minha fala, tá? Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Bastante interessante os pontos trazidos. Queria começar aqui os questionamentos, abordando uma coisa que foi muito noticiada na mídia, e que o nosso amigo aqui, Nelson Rodrigues, traz uma questão. Muito se falou sobre a dolarização da economia, né, na mídia, que a gente estaria caminhando para um mercado mais dolarizado, com abertura de conta corrente em moeda estrangeira. Como vocês veem isso, né, qual foi a repercussão interna sobre essa leitura da mídia pelo Banco Central? Obrigado, Fernando. Acho que eu posso responder essa pergunta. Essa questão da dolarização vem aí de uma percepção de que a lei cambial permitiria abertura para todo mundo de conta em moeda estrangeira no Brasil e tal. Isso daí é um daqueles fenômenos que acontecem em comunicação, né, que a gente não controla, que é a percepção das pessoas. Ou seja, a gente tinha uma regulação dispersa. Bom, primeiro de tudo, qualquer pessoa hoje pode abrir uma conta no exterior, desde que ela prove a origem dos recursos e tal, tudo mais. Além disso, conta em moeda estrangeira existe em alguns casos específicos no Brasil e é autorizada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o que acabou acontecendo é que essas instituições que têm conta em moeda estrangeira, por exemplo, resseguradora, empresa de correios e telégrafos, embaixada, consulado, tudo isso, a maioria dessas autorizações para conta em moeda estrangeira estão em leis específicas, né? E você tem uma autorização genérica dada para o Conselho Monetário Nacional. O que a gente fez é que a gente pegou tudo isso e jogou, consolidou, botou numa norma única, dizendo assim, então tem lá um inciso do artigo 5º, dizendo assim, o Banco Central vai regular as contas de moeda, não me lembro como é que é a redação, contas de moeda estrangeira no país. Isso não quer dizer que nós vamos abrir, que todo mundo vai poder ter conta de moeda estrangeira, que amanhã... Não há, ou seja, a questão é a seguinte, não muda, a partir do dia 30 de dezembro, não muda absolutamente nada. Conta em moeda estrangeira vai continuar existindo como uma exceção. Quando fizer sentido do ponto de vista econômico, do ponto de vista de redução de risco, do ponto de vista de alguma lógica econômica,
mas se estudar a questão e eventualmente, se abrir essa possibilidade ou não. Tá? Mas não existe planos de abrir todo mundo ter conta moeda estrangeira, dolarização da economia, isso simplesmente não existe. Tá? Isso é uma percepção que se criou, que a gente não controla, mas não existe nem esse plano, nem essa ideia, nem nada. Tá? O que se trouxe foi o seguinte: se pegou várias regulações dispersas, se pegou um mandato do Conselho Monetário e se jogou para o Banco Central, está lá agora tudo num comando único. É só isso. Ainda nessa linha, o José Carlos Passaretti, professor, nos questiona aqui se o uso de contas em reais por não residentes e o uso do real como meio de pagamento em transações internacionais vai ser incentivado e se podemos entender que isso será permitido. Não vai ser nem incentivado nem desincentivado, vai ser permitido. A gente vai ter um mecanismo de correspondência bancária plena agora. A lei não incentiva nem desincentiva. Você quer complementar, Eduardo? Sim, obrigado, Ricardo. Tem uma questão interessante que a lei é nessa linha exatamente, Ricardo. Nosso papel é apenas de deixar, né, esse arcabouço do ponto de vista regulatório, sim, mais simples que hoje, né? Hoje, para a abertura de uma conta de não residente, de fato, existe uma série de requisitos, né? E a lei ela traz um comando novo nesse aspecto, que ela diz o seguinte: as contas dos não residentes seguem os mesmos requisitos das contas dos residentes, né? Salvo se houver alguma exigência do Banco Central sobre isso. Então, isso dá um norte, dá um direcionamento no sentido de desburocratização dessas contas, no sentido de torná-las, a abertura e a movimentação dessas contas se tornar cada vez mais similar às contas dos residentes. A gente está trabalhando na regulamentação, a ideia, a gente vai dar um passo nesse sentido, mas não será um passo que vai nivelar, colocar essas contas idênticas. As contas, as contas não residentes idênticas do não residentes. Mas a gente vai fazer esse esforço de aproximação inicial, vamos ver como as coisas vão se comportar nos anos seguintes, né? E aí a gente... mas o caminho é esse, o caminho é de aproximá-las cada vez mais das contas dos residentes. E aí, como o Ricardo falou, nosso papel não é nem de estimular ou nem desestimular digamos assim, esse uso do real, apenas propiciar que ele possa ser usado. Legal. A gente teve, inclusive, alguns questionamentos aqui sobre a cotação do dólar, como se isso afetasse diretamente. Acho que é importante destacar que é um ganho de eficiência, né? Enfim, nosso saudoso Magela está nos devendo café aqui, mas questiona sobre a extinção da punibilidade das operações no país em moeda nacional por conta e ordem de terceiro. Como serão tratadas essas situações, que esse dispositivo impedia a entrega de moeda estrangeira no exterior, agente não autorizado, depois a entrega no país de reais também por agente não autorizado. Eduardo, você pode assumir. Aliás, eu li qualquer coisa do Geraldo Magela, vi que a gente tem vários ex-colegas aqui. Até um prazer receber notícias aí, Magela, Varanda, Estrela. Eu vi, antes, deixa eu só fazer um comentário, eu vi que o Magela colocou qualquer coisa sobre decreto, né? Magela, isso a gente queria revogar esse decreto, eu não tenho certeza de todos esses exatamente, mas a gente queria fazer um revogaço de decreto na lei, e à última hora teve uma discussão jurídica com os procuradores aí, e decidiu-se que não iria se fazer a revogação dos decretos por lei. O que for preciso vai ser feito depois por um decreto. Aí é uma discussão jurídica, se lei pode revogar decreto ou não. Obviamente, tinha advogado que dizia que sim, tinha advogado que dizia que não, tinha advogado que dizia que mais ou menos, então se tirou da lei. Sempre então, depende. Os decretos vão ser... Mas, Eduardo, você quer responder? Perfeito. Essa questão da realização de operações por conta e ordem de terceiros, ela é algo que a gente tem acompanhado, a gente está, assim, fez recente, né? A gente tem
teve discussões agora recentes sobre isso, né? Inclusive na parte quando a gente foi trabalhar no lançamento do FX agora. Mas esse é um assunto que, de fato, nós agora vamos ter uma outra oportunidade para fazer uma avaliação sobre essas operações. É interessante que tem uma parte que é legítimo, né? Assim, a grande parte das operações a gente enxerga como legítimas, mas o importante é a estruturação. E a lógica que a gente está trabalhando é de não trazer nenhum, digamos assim, nenhum impedimento desde que a gente consiga obter as informações, né? Então, eu acho que agora vai aparecer uma nova oportunidade para a gente discutir novamente esse assunto. Bom, isso aqui não deixou questão, mas não deixou o nome, mas perguntaram, Eduardo, o que seria um valor pequeno e se o Bacen vai definir um valor máximo que dispensa o registro. Sim, perfeito. Essa é uma questão interessante, porque, por exemplo, vamos imaginar no caso quando a gente fala de registro, e aí a gente está subentendendo que é a parte de capitais estrangeiros, né? Então, a gente tem hoje, essencialmente, 3 grandes módulos, né? A parte do crédito externo, né? A parte do investimento direto e a parte do portfólio, né? Então, a parte do que a gente está enxergando, se a nossa conversa com a CVM for proveitosa, a gente vai conseguir descontinuar a parte do portfólio. Então, independente do valor, não haveria mais o registro relativo ao portfólio como ele é hoje, né? As informações seriam captadas de outra forma. Já na parte do investimento, na parte tanto do crédito quanto do investimento direto, estrangeiro, na parte do crédito, o que a gente enxerga? De fato, o estabelecimento de um limite, né, de valor, né? Então, colocar uma régua, né, a partir de operações de crédito de até determinado valor, elas não estariam mais sujeitas ao registro RDE, aqui no Brasil, né, aqui no Banco Central. Então, essa é a ideia. Então, talvez, a depender da finalidade da operação, a gente estabeleceria, eventualmente, até limites diferentes, né? Ou as partes envolvidas, ou o tipo de negócio, em suma. Mas é isso que a gente está discutindo. Então, a ideia é criar um valor em função disso. Já na parte do investimento estrangeiro direto, aí são 2 variáveis. Primeiro é o valor da própria operação. E segundo a participação, ou seja, qual a importância que esse valor tem na empresa, né? Então, são essas variáveis que estão sendo consideradas, mas a ideia também é criar corpos, ou seja, a gente, em relação a essa parte de registro, só vai continuar a exigir e a coletar as informações para aquilo que efetivamente for útil para a gente, né? Ou seja, para a área de estatísticas e para a área de supervisão. Tá? Mas a ideia é criar limites. A gente ainda não, nesse momento, a gente ainda não tem condições de adiantar os valores, porque a gente está exatamente discutindo eles no momento. Aproveitando aqui que a gente está falando um pouco de registro, eu vou puxar a questão do Márcio Estrela, nosso colega, que diz sobre o racional por trás das punições, né? Acho que não vou puxar todos os artigos aqui, mas basicamente restringe a aplicação de multa em alguns casos que diz respeito à declaração de capitais, prestação de informações. Vocês conseguem falar um pouco sobre o racional utilizado aí na definição das punições? Eu vou começar. Essa eu vi, foi a primeira pergunta, logo antes de começar a palestra, o Estrela já tinha colocado essa pergunta. Eu vou começar a responder e depois o Eduardo conclui. O Eduardo conhece melhor esse assunto. Bom, primeiro porque a lei lá, 13.506, né, ela trata de processo sancionador para entes regulados pelo Banco Central. E os artigos 11, 12, 11 é estatística, o 12 é compensação privada, não me lembro mais o 10, 10, 11 e 12 que ele fala. Não, mas são claramente para não supervisionados do Banco Central. Então, não tem como aplicar processo sancionador de Banco Central e CVM para ente não supervisionado. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é que lá na própria lei diz que vai ter algum tipo de punição, sim, a ser definido em regulamento do CMV. Você tem, na verdade, 2 níveis, né? Uma coisa, quando você tem
Porque, por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? O Banco Central tem poder de fechar um banco, mas o Banco Central, se o camarada abrir uma parada, o camarada tem lá ele cria um banco do nada, sem autorização, sem nada, eu, Banco Central, não posso ir lá fechar. Eu tenho que falar com o Ministério Público, Polícia Federal, para eles irem lá fechar, porque ele não é um ente supervisionado. Então, em alguns casos, a gente tem alçada, por exemplo, questão de declaração de capitais estrangeiros, e tal, a gente tem alçada para fazer multa, e tal, em outros a gente não tem alçada. Então a punição ela vem de dois caminhos. Primeiro, operação irregular de câmbio, tá? A gente comunica, a supervisão comunica ao Ministério Público, à Polícia Federal, ao Ministério Público. E a segunda, o que a gente consegue, tem base legal, a gente vai fazer punição via CME e Banco Central. Tá? Enfim, basicamente a resposta é essa. Mas a essência da resposta, se eu quiser ser bem sucinto, é o seguinte, por um motivo muito simples, porque 10, 11, 12 está ligado a entes não supervisionados e a lei é punição, processo sancionador de entes supervisionados. Você quer complementar, Eduardo? Não, exatamente. Eu acho que você já falou tudo. Tudo relacionado ao mercado de câmbio, de fato, fica bem claro que agora as punições são direcionadas exclusivamente aos regulados. As exceções são esses artigos que o Ricardo mencionou, que se tratam de punições que podem ser direcionadas ao público em geral. Né? Exatamente. Então, no caso de prestação aí na parte de capitais internacionais, na parte, ou seja, de estatísticas, de produção de estatísticas. Nesse universo, quem pode ser sancionado é o público em geral. E aí existe todo aquele rol de sanções, né? Que o Banco Central tem à sua disposição, nessas situações também. Né? Agora, para as instituições reguladas, a gente imagina que continuará havendo descumprimento, também segue o regramento geral de punição que hoje existe para as infrações para as instituições integrantes do SFN. Queria também que vocês comentassem um pouco sobre o limite dos $500, né? Sempre foi uma preocupação da Abracam. Acredito que a redução dos 1.000 para os 500 já traga um conforto maior, mas está entre as pautas aqui da Abracam fazer uma ação de conscientização da população como um todo, porque a gente sabe que acontece muita fraude, muitas situações delicadas envolvendo moeda estrangeira, cédulas falsas, e com essa liberação, digamos assim, o Nelson Rodrigues pergunta aqui quem vai acompanhar isso, qual que é a definição precisa de eventualidade, atividade não profissional. Vamos lá. Eu queria começar também e o Eduardo pode complementar. Primeiro, é o seguinte, eu entendo a preocupação. O objetivo aqui não é criar um mercado paralelo de dólar, de moeda de pendoleta, obviamente não. O objetivo é simplesmente descriminalizar uma atividade que poderia ser corriqueira, eventual, mas uma pessoa qualquer um de nós que volta de uma viagem, sobra $200, $300, aí você tem um parente, amigo, colega, vizinho, colega de trabalho que, eu vou viajar, você pode, me vende esses $300 aí? Não posso. É crime. Até hoje é crime. Embora muita gente aí talvez faça isso, mas certamente é um crime. Então, assim, descriminalizar essa atividade. Se você imaginar, isso já existe hoje, né? O cara lá que fica no aeroporto trocando dólar, abordando, assediando o passageiro, gringo e tal, trocando dólar, isso daí já é crime hoje e vai continuar sendo amanhã. Tá? E eu acho o seguinte, essa questão de eventualidade, caráter não profissional, eu tendo a discordar o seguinte, eu acho que é muito fácil de caracterizar. Por quê? Porque, na maioria das vezes, você está trabalhando em extremos. Né? Você tem um sujeito que viaja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos para o exterior, traz $300, num cara que está ali no aeroporto abordando passageiro. É óbvio que ali existe uma atividade profissional, é óbvio que ali existe uma habitualidade. Então, assim, os casos extremos são muito fáceis de serem caracterizados. Né? Assim, é questão
de realmente querer. E aí é como eu digo, não muda nada o que existe hoje do que vai existir amanhã. Tá? A única diferença do que vai existir amanhã é que uma atividade feita no âmbito familiar, no âmbito de colega de trabalho, com uma absoluta eventualidade, não vai ser considerada crime. Esse foi o objetivo da lei e é essa a ideia racional que está por trás. Eduardo, você quer complementar? Não, acho que está perfeito. Pedro Barreiro questiona se existe alguma previsão para aumento do limite de $10 mil nos serviços de FX e para o reporte de operações agrupadas e também da dispensa da apresentação documental aos negócios. Aí a gente tem outra questão aqui também sobre se não incentivaria, né, essa questão da abordagem com base no risco, as instituições a terem maior receio devido à falta de regulamentação. Eu acho que não é muito o escopo aqui da lei, mas se vocês puderem comentar rapidamente. E vou aproveitar também para incluir aqui a questão dos contratos, né? Como é que está vendo-se essa questão de assinatura de contratos? Eu acho que as três são simples de serem respondidas. Uhum. Eu vou pedir para o Eduardo falar, mas eu queria falar só um pouquinho sobre a questão da... você não pedir documento. Será que agora não está na lei que você não precisa pedir documento, as pessoas não vão ficar mais com o servidor? Hoje você já é obrigado a ter documentação subjacente. Né? Então, assim, o que acima de determinado valor, obviamente, mas o que a gente está querendo? A gente está querendo dar uma opção, uma flexibilidade que, bom, primeiro de tudo, né, também já existe hoje, não é novidade nenhuma, que a instituição financeira ela é responsável por conhecer seu cliente, por implantar uma política de prevenção à lavagem de dinheiro. A instituição financeira ela é a primeira linha de defesa que a gente tem contra a questão de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E tem que continuar sendo realmente... isso é um princípio, não é só brasileiro, é um princípio global que tem que ser realmente reforçado. É realmente quem conhece o cliente, quem tem capacidade de fazer avaliação e levantar uma bandeira amarela ou uma bandeira vermelha, se for o caso. Né? Então, a gente quer manter esse princípio. A única coisa que a lei está dizendo é o seguinte, olha, se a instituição financeira está absolutamente confortável com o seu Know Your Client, ela está absolutamente confortável com o seu processo interno de controle de prevenção da lavagem de dinheiro, ela pode, eventualmente, dentro de algum parâmetro, talvez a gente defina, dispensar a questão de exigência de documentação. Ou seja, você tem um cliente exportador que tem lá uma exportação, ele exporta, sei lá, $1 milhão todo mês, você conhece a planta dele, conhece a programação, o que um bom banqueiro tem que fazer, né? Conhece a fundo o seu cliente, conhece a programação de produção dele, conhece o mercado para onde ele exporta. Você sabe que ele todo mês exporta aquele determinado valor. Talvez você não precise realmente exigir documentação. E note que não é uma questão só de volume. Né? Talvez você pegue uma operação, sei lá, de $10 mil, $20 mil, que parece altamente suspeito. Né? Então, assim, a gente entende que cabe realmente à instituição fazer essa avaliação. Lógico, no limite, uma instituição extremamente conservadora, que não tenha um processo de pode continuar adotando a mesma sistemática de exigir sua documentação. Mas, pelo menos, quem tem a consciência da seriedade dos seus controles internos pode usar essa opção. Vamos encarar como uma opção. Era esse o comentário que eu queria fazer. Eduardo, você quer complementar? Isso, eu acho que você falou, está sanada essa questão documental, você já explicou aí da forma como nós estamos pensando, né, em regulamentar. Só que tem outras duas questões que parece que dá para identificar. Uma é em relação a essa questão da formalização da operação de câmbio, né? Então, a nova lei, ela elimina a expressão contrato de câmbio, na nossa regulamentação a gente também pretende não usá-la. E tem algo interessante que é o seguinte, a concepção que ele está fazendo é que, para essa operação de câmbio, a instituição, o autor regulado, ele tem que ter a prova de que o cliente viu e concordou com aquelas condições. Essa é uma questão. Né? Todo contrato mesmo, ele precisa que o Banco Central ele vai precisar verificar se houve esta concordância do cliente com as condições negociais. Né? E segundo, o Banco Central
requisitar algumas informações sobre essa operação. Então, em relação ao contrato de câmbio, que a gente enxerga é isso, né? A instituição tem que se precaver, ela tem que estar segura de que o cliente concordou com aquelas informações e vai passar informações sobre ela, né? Então, aí, valor da moeda e tudo aquilo, mais ou menos como é hoje, mas só que a gente vai, digamos assim, desmaterializar, a gente vai esquecer cada vez mais esse negócio do contrato em si, né? Porque o contrato, a gente pode ter um contrato verbal e está resolvido, né? Mas a questão é como que a instituição vai ter a segurança de que o cliente teve ciência e concordou, né? Mas, assim, a gente vai cada vez mais, digamos assim, sair desse universo de como que este negócio foi formalizado, né? Questão. E aí, finalmente, o último item, né, foi colocado em relação a eventuais ajustes em limites, em sistemas. Eu acho que essa é uma questão importante. A gente vai, digamos assim, neste ano de 22, nós vamos correr contra o relógio. A gente está, de certa forma, já estamos atrasados, né, nesse formato, porque a gente, né, claro, estamos atrasados assim por falar, porque um ano para qualquer alteração significativa de sistema é pouco, né? Então, a lei já deixou a gente atrasado, digamos assim, né? A gente precisaria dar um prazo de 2 anos, para a gente, no mínimo, assim, para a gente fazer esses ajustes em sistemas. Então, todo esse conjunto de ajustes a gente pretende realizar dentro do possível e considerando, naturalmente, várias liberações, várias simplificações, mas com o foco na regulação, né? Então, para qualquer ajuste que a gente for fazer, né, vamos elevar um limite tanto a tanto, a gente vai ter toda uma alteração nova de limites na parte de capitais estrangeiros, né, que hoje não existe. Então, essa mudança vai trazer grande impacto para os sistemas, né? Então, assim, nesse contexto, a gente vai tentar avançar até onde for possível, né? A gente enxerga que, por exemplo, o mercado interbancário, a gente só vai poder evoluir ele no ano que vem. De fato, não há condições de a gente fazer ajustes de sistemas no mercado primário, das contas de não residência, de capitais e ainda interbancário. Então, isso aí vai ficar para o ano que vem. Tá? Não querendo abusar muito, mas já abusando, queria só direcionar uma última pergunta, retornando um pouco à questão do limite de $500. Para a gente encerrar, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês veem a profissionalização de forma indireta, digamos assim. O Márcio Estrela questiona aqui, por exemplo, sobre desenvolvimento de aplicativos, plataformas para conectar essas pessoas. Isso seria uma profissionalização? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Eu acho que essa resposta aí vai passar pelos nossos amigos procuradores, advogados, porque bom, a gente tem que pensar. Profissionalização, em princípio, seria a questão da profissionalização da pessoa que está vendendo, comprando e vendendo, né? Não sei se a profissionalização da intermediação caracteriza. Eu não tenho resposta para isso hoje. Não sei se Eduardo tem alguma visão sobre isso. Não, assim, também, de fato, é uma questão interessante, que a gente acha o seguinte, a aproximação de partes, as partes não precisam ser autorizadas, né? Então, a gente vamos criar uma plataforma, seja para exportadores e importadores, seja para o público em geral, né? Troca de câmbio manual, por exemplo, não vemos nenhum... A gente acha que isso é até positivo, né? Agora, este ente que está no meio, que está recebendo, está sendo remunerado por isso, este ente necessariamente tem que ser autorizado, né? A gente enxerga como esse ente onde essas informações, né? Porque aí a gente entra no campo do profissional, né? Vai ser assim. É um bom ponto. Se a plataforma está sendo remunerada, eu acho que a coisa já fica um pouco diferente. Eu prefiro não falar, não tem. Porque tem vários aspectos aí para serem pensados. Aí o que o Ricardo colocou e se não for remunerado, se for só, né, assim, e aí? Aí agora, aí aí o Ricardo trouxe só que, assim, eu não sei responder também não, né? Eu acho que assim, não temos agora, ele se estruturando e recebendo, ele sendo remunerado, aí a coisa muda, né? E acredito que vale destacar aqui isso, opinião pessoal, mas que a plataforma teria que assegurar que essas pessoas que estão ali cadastradas e transacionando não
praticassem isso de forma profissional, né? Mas acredito que teremos evoluções ainda nesse teremos aí algumas coisas para estudar com atenção, tá, Fernando? Eu não posso te responder agora realmente, não. Bom, para não avançar muito no horário, gostaria demais de agradecer a presença de todos aqui, do DEREG, do Banco Central. Espero encontrá-los novamente com maiores questionamentos, que a gente consiga trazer ainda mais respostas e entendimentos. Gostaria também de lembrar nossos associados e demais participantes aqui que as consultas públicas estão previstas para abril, então o prazo aí que a gente tem para estudar e apresentar propostas, entender tudo certinho é curto. A Abracan sempre está aqui aberta ao questionamento e proposta de vocês. E é isso, senhores. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos. A gente é que agradece a oportunidade. Obrigado. Kelly? Estava no mute. Bom, encerrando aqui, agradecendo ao Ricardo, em nome do Banco Central, Eduardo, pela excelente explanação. Com certeza, essa questão de estamos já atrasados na verdade, acho que não é questão do tempo, mas sim a quantidade de coisas que vão acontecer, né? Então, sempre que a gente vê uma enormidade de coisas em cima da mesa, sempre dá a sensação que a gente tem que correr no tempo, mas temos acompanhado esses últimos 2 anos, o Banco Central está bem adiantado no sentido da avaliação, obviamente que antes da autorização e da aprovação da lei a gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente tinha alguns cenários em cima da mesa de possibilidades. Então agora com o fato da aprovação, a gente já tem o que trabalhar. Então, aqui do lado da Abracan, nós estamos voltando com o GT, já estou conversando com os colegas, e faremos, na última semana, tivemos uma reunião com o Ricardo, firmando o entendimento que faremos o envio das sugestões, propostas, enfim, seja no ambiente até da audiência pública, ou antes dela até, para que a gente possa se adiantar em alguns pontos. Bom, Eduardo, Ricardo, sem muitas delongas aqui por conta do horário, agradeço esse bate-papo aqui, que essa foi a proposta, não uma reunião expressiva, mas sim uma explanação, um bate-papo, para que a gente consiga oxigenar as ideias para daqui para frente já abrir esses trabalhos. Foi muito útil para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos, muitas coisas aqui, nós temos mais de 34 questões aqui, algumas o Fernando deve que consolidar para fazer o questionamento, mas a gente pode também ir direcionando a vocês para que a gente possa distribuir para os associados. Sempre conte conosco. Muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade, parceria, agilidade com que foi atendido aqui o nosso pedido. Desejo um bom final de semana para vocês e até breve num próximo encontro aqui. Fiquem bem. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Hein? Obrigada, Fernando. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.